vocês que estão presencialmente e a vocês que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais. Sejam todos muito bem-vindos e recebam nosso abraço fraterno. Em primeiro lugar, vamos desligar os celulares, porque pela lei de Murphy ele vai tocar. E toca a ligação direta de Bezerra de Menezes, tá bom? Vamos deixar desligado, nem no VibraCall, para nós não ficarmos curiosos com o WhatsApp. Nossa Casa de Paz e Amor distribui cestas básicas, né? E olha já, pessoal, lá na entrada do salão, nós já estamos com a nossa sacolinha de Natal. É mole, gente. O que é isso? Lá na entrada temos as sacolinhas, porque a nossa casa distribui cestas básicas para as famílias assistidas todos os meses. E quando nós chegamos em dezembro, é tripla, porque é para dezembro, janeiro e fevereiro, porque a assistência social só volta em março. Então nós precisamos muito da ajuda de vocês. Quem puder passar lá na entrada, pegar a sacolinha, levar, vai comprando aos pouquinhos, trazendo para a gente. Quem puder nos ajudar, nós agradecemos imensamente, porque são 3 cestas básicas para as famílias, tá bom? E nós também estaremos fazendo no dia 9 de novembro uma feijoada de confraternização para comemorar o final do ano, tá? Essa feijoada vai ser ali no Buffet Sampaio Moreira, na Rua Vilela, vai ser no dia 9 de novembro. Então, dia 9 de novembro, daqui a um mês praticamente, coloquem aí na agenda de vocês, né? Para a gente fazer uma confraternização gostosa, de final de ano, para agradecer e encerrar mais um ano. E como ninguém é de ferro, e hoje é sexta-feira, os trabalhadores da nossa casa aqui, que sempre nos brindam com coisas deliciosas, resolveram fazer uma galinhada. Olha só, e já está aí prontinha. Quem quiser levar para a janta, para o almoço de amanhã, já está prontinha, é só passar ali na nossa lanchonete, pegar e levar para casa. Imagino que deve estar, pela foto, se tiver metade da foto, já está bom demais. Está ótimo, né? Hoje, pessoal, quem vai conversar conosco é o Gilson, trabalhador da casa, com certeza vai nos trazer um grande aprendizado. Eu farei a leitura das mensagens, do Evangelho e a prece inicial, e depois a minha querida amiga Raquel, as vibrações gerais, vibrações dos passes, das águas e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Do livro Vigiai e Orai, psicografado pelo médium Carlos Batelli, através do Espírito Irmão José. Homens e espíritos. Homens e espíritos estão interligados. A morte nada mais é do que a vida fora do corpo. A matéria não constitui obstáculo para o relacionamento dos espíritos. Os que desapareceram do cenário físico estão vivendo noutra dimensão. O túmulo não é um obstáculo definitivo para a afeição entre os seres. A morte é um fenômeno material, inacessível ao espírito. Quer no corpo ou fora dele, os espíritos se contactam. O pensamento é uma onda que se propaga para além do espaço e do tempo. O amor não conhece fronteiras. Não creias que os mortos estejam mortos. E olha, afirmo para vocês, continuam vivinhos, viu? Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei. O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas, pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes na natureza,
como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e, por essa razão, rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Deus Todo-Poderoso, querido Mestre Jesus, agradecidos por estarmos aqui nesse trabalho de sexta-feira de palestras, vibrações e passes. Rogamos que ilumine nosso querido Gilson, para que ele possa nos passar tudo o que preparou e que nós tenhamos um entendimento desses ensinamentos, para que, ao sairmos daqui, possamos colocá-los na prática do nosso dia a dia. Querido Jesus, amigos espirituais, nos iluminem, nos guiem, nos protejam hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigado. Eu acho que está melhor. Só um pouquinho mais para cima aqui. Isso. Ótimo. Excelente. Obrigado. Viu? Muito boa noite a todos. Como que é? Boa noite? Isso. Muito obrigado. É um prazer estar aqui e boa noite também para todos os irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook. E eu quero externar aqui a minha alegria em estar aqui nesta noite com vocês e agradecer muito também pelo convite que foi me feito gentilmente pela equipe, na pessoa da Raquel, para que nós pudéssemos transmitir algo para vocês nesta noite. E eu digo que eu fui premiado porque nós vamos falar sobre o Allan Kardec, porque este mês é o mês de Kardec, completam-se 221 anos do seu nascimento. Mais ou menos aos 225 anos passados, Jesus reuniu alguns componentes de sua equipe, entre eles Paulo de Tarso, Joana d'Arc, João Evangelista, Sócrates, Platão e também Jean Hus, que foi, nos anos 1400, o precursor da reforma religiosa, da reforma da igreja. E por conta disso, ele despertou a ira do clero e teve todos os seus livros queimados em praça pública e também acabou morrendo queimado na fogueira. Jesus, então, escolhe este espírito para que ele possa reencarnar e trazer para todos nós o seu Evangelho, trazer para todos nós o Consolador prometido, que é o Espiritismo. Então, Jean Hus, ouvindo Jesus, aceita evidentemente o desafio e reencarna em Lyon, em 1804, como Hippolyte Léon Denisard Revaillant, que tinha, os seus pais eram Jean-Louis Duhamel, de uma família de teólogos e escritores, e seu pai, Jean-Baptiste Antoine Revaillant, que era um magistrado. O Hippolyte foi educador, professor, mestre em matemática, química, astronomia, autor e bacharel em ciências e letras. Era um espírito sábio, extremamente inteligente, e quando tinha 10 anos, vai estudar com o famoso pedagogo Pestalozzi em Verdun, na Suíça, e lá fica até os 18 anos, levando para a França o que ele aprendera em termos de educação. Pestalozzi, quando o Hippolyte tinha apenas 13 anos, precisa fazer uma viagem e deixa a escola
sob o controle dele, e ele se sai maravilhosamente administrando a escola. Aos 18 anos, ele volta para a França e vai radicalizar-se em Paris. Radicar-se em Paris. Por que Paris? Porque o Alto havia planejado que a codificação do Espiritismo deveria acontecer em Paris, porque Paris, naquela época, era o centro cultural do mundo, que sofria a influência do Iluminismo, que foi um movimento das luzes, um movimento que ensinava a fraternidade, ensinava a igualdade. E Paris, naquela época, fervilhava de ideias. O Divaldo conta que haviam tantas ideias em Paris naquela época que surgia uma ideia de manhã, era debatida durante o almoço e à noite já surgia uma outra ideia. E o Espiritismo é uma ideia. Portanto, aquele era o solo mais adequado para que fosse então feita a codificação. Em 1832, um professor, ele casa-se com a Amélie Gabrielle Boudet, uma senhora, uma jovem muito culta, escritora, e que o acompanhou com toda a dificuldade que o professor teve depois que começou a codificar a doutrina. Há um encontro muito interessante entre os dois, que quando se vê pela primeira vez, um diz para o outro: tenho a impressão, senhorita, de que a conheço de longa data. E ela disse para ele: também tenho essa sensação, professor. Pouco tempo depois, então, eles se casam. É óbvio que eram almas afins, que já se conheciam de longa data. Em 1848, nos Estados Unidos, em Hydesville, uma cidade que ficava na região de Nova York, há um fato muito interessante. O casal Fox aluga uma casa que é tida ali pela vizinhança como mal assombrada, porque ouvia-se ruídos, ouviam-se pancadas. Mas o Sr. Fox não se impressionou com isso, achava que talvez, como a casa era de madeira, poderia ser o assentamento da madeira ou a presença de ratos, enfim. Mas isso não era verdade, ele tinha errado. Porque as suas filhas, Kate, de 11 anos, Lia, de 37 anos, e Margaret, de 14 anos, fizeram contato com um espírito que estava ali presente. Era este espírito que batia, querendo comunicar-se. Mas as meninas, como não ficaram com medo daquele fato, então começaram a responder às pancadas que ouviam nas paredes, e estabeleceu-se uma comunicação. Uma pancada era a letra A, duas pancadas era a letra B. Então este espírito que estava pedindo socorro, ele tinha sido assassinado ali, quando encarnado, ele chamava-se Charles Rosner, e foi assassinado por um antigo morador daquela casa e enterrado na adega. Esse fato é muito importante porque ele mostra a mediunidade. E essas moças, elas tinham a mediunidade de efeitos físicos, que através da mediunidade delas, elas permitiam que o espírito produzisse as pancadas. Nada há de sobrenatural disso, se nós lembrarmos da existência da mediunidade. Então, este fato em Hydesville marca muito a história da mediunidade. E o Kardec, muito tempo depois, ele então, conhecedor desse fato, ele passa a estudar os fenômenos espíritas lá em Paris. Há quem diga que esse evento de Hydesville pode ser considerado como o marco do espiritualismo, não o espiritismo, do espiritualismo moderno. Já em Paris, em 1854, o senhor Fortier, que era um amigo do professor Hippolyte,
Ele todo animado diz para ele: professor, o senhor tem que ver o que está acontecendo nos salões. As mesas andam, as mesas batem, as mesas flutuam, elas respondem às perguntas que são feitas. O senhor tem que ver. E o professor Hipólito, muito cético, aliás, cético não significa dizer descrente. Cético é aquele que questiona, é aquele que investiga, ao invés de acreditar em tudo que aparece. E esse ceticismo do Kardec também deveria ser um aprendizado para todos nós espíritas, porque nós vivemos numa época em que as informações chegam com muita rapidez. E se nós verificarmos, às vezes, no YouTube, ali existem assuntos referentes a espiritismo, entre parênteses, que se nós observarmos aquilo, nós vamos ver que não tem fundamento. Para que nós sejamos céticos e que nós tenhamos condições de sermos analíticos, como o professor Hipólito foi, nós temos que ter conhecimento. Porque se nós não tivermos conhecimento, nós não temos uma base para analisar que aquilo que chega a nós é verdadeiro ou não. O próprio Kardec dizia: antes de acreditar nos espíritos, observai se eles vêm de Deus. Diante dessa informação, o professor diz assim para o senhor Fortier, que estava todo entusiasmado: eu acreditarei quando vir e me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir. Até lá, permita-me dizer que não vejo nisso senão uma fábula. Eu fico imaginando a expressão de decepção do senhor Fortier, que estava todo entusiasmado. Entretanto, o Kardec, o professor Hipólito, aliás, eu vou chamar de Kardec porque, para simplificar, só em 1857, o professor Hipólito recebe então a informação de que numa de suas encarnações ele foi um sacerdote druida, isso em 50 anos antes de Cristo. E ele adota, com o nome de Allan Kardec, então ele adota esse pseudônimo para diferenciar as suas obras do Espiritismo das suas obras de professor, porque ele era um pedagogo, ele era um educador. Então vamos chamar de Kardec, que simplifica a nossa narrativa. O Kardec, então, na casa da senhora Pleine-Maison, ele viu que, sob a influência de alguns médiuns também de efeitos físicos, a exemplo das irmãs Fox, que nós citamos agora há pouco, se esses médiuns colocassem as mãos sobre a mesa e fizessem perguntas, a mesa respondia. E era 2 médiuns, 3 médiuns, não um médium só. Estabeleceu-se, então, um código, uma pancada, letra A, 2 pancadas, letra B, e assim os espíritos se comunicaram. Olhando aquilo, Kardec disse: bom, nós precisamos dos médiuns, os médiuns estão aqui. Então, isso não pode ser uma manifestação do próprio médium. Para que uma mesa responda a uma pergunta que eu estou fazendo, ou que estamos fazendo, só pode ser um efeito inteligente. E esse efeito inteligente significa o quê? Que eram os espíritos de homens desencarnados que lá estavam e respondiam às perguntas. Então, o Kardec convenceu-se de que realmente havia ali um efeito inteligente. Em 1856, há um fato que marca definitivamente a vida de Allan Kardec. Ele estava estudando, escrevendo uma noite na sua casa, quando ele ouviu pancadas. Parava de escrever, as pancadas cessavam. Ele estranhou muito aquilo. No dia seguinte, ele vai
numa reunião mediúnica na casa da família Boudin e pede aos espíritos que esclareçam o fato. O que significava aquilo? Então, através da médium Aline Carlotte, apresenta-se um espírito elevadíssimo, dizendo para ele que eu é que produzia esse fenômeno das pancadas, porque você estava escrevendo ali e você errou. Você jogou fora? Não, não joguei. Então você volta lá quando você puder e leia de novo que você vai ver o erro. E de fato o Kardec voltou e viu que estava errado mesmo. Mas diante daquela entidade tão elevada, Kardec pergunta: irmão, quando você estava encarnado, você foi algum personagem famoso, conhecido? E o espírito responde a ele: a ti basta que saibas que eu sou a verdade. Pode chamar-me a verdade. E peço a você o máximo de discrição. Eu estarei ao seu lado o tempo todo. Então a entidade passa para Kardec e informa a ele a sua tarefa de codificar o Espiritismo. Mas faz aqui um alerta, que eu vou ler. Diz a entidade: a missão dos reformadores está cheia de escolhos e perigos, e a tua é rude. Disto lhe previno, porque ao mundo inteiro se trata de agitar e transformar. Serás caluniado, vítima de maledicência, terá que sacrificar o teu repouso, a tua tranquilidade e a tua saúde. E humildemente o Kardec responde à entidade que ele estava aceitando a missão que lhe estava sendo confiada. E de fato ele passou por momentos muito difíceis, porque foi acusado de estar enriquecendo com os assuntos do Espiritismo, quando na verdade ele faliu, porque ele tinha um sócio, o sócio tinha vício em jogo e levou então a empresa que eles tinham à bancarrota. E o Kardec, para poder sobreviver, ele passou a dar aulas particulares. Só que também ao mesmo tempo, e já corrigindo, de muito tempo, ele lecionava de graça para aqueles que não podiam pagar. Sacrificou a saúde? Sim, porque chegou um determinado momento que ele dormia apenas 4 horas, voltado que estava para os seus estudos e para os seus escritos na doutrina. O Kardec, evidentemente, não fez nada sozinho. Ele teve a ajuda de médiuns, de jovens, como, por exemplo, a Caroline Boudin, que tinha 16 anos, a sua irmã Julie Boudin, que tinha 14 anos, Hermance Dufault, de 14 anos, e Ruth Céline Jaffé, de 20 anos. Ruth Céline Jaffé, muitos anos depois, reencarnaria como Chico Xavier. Na casa da senhora Plene Maison, o Kardec presenciou o recebimento de várias mensagens. E o observador concluiu que o conteúdo dessas mensagens não poderia ter sido feito pelas médiuns, senão sob a influência dos espíritos, por causa do conteúdo dessas mensagens. O Kardec, então, fazia perguntas dificílimas para os espíritos, perguntas sobre filosofia, perguntas sobre o plano espiritual, perguntas sobre a ação dos espíritos no plano material. Este material todo permitiu ao Kardec
que depois, então, ele fizesse o lançamento de suas obras básicas, a codificação. Codificação significa compilação, organização de todo o material que ele teve, e nós temos aqui, então, em 1857, o Livro dos Espíritos, base da doutrina. Livro dos Médiuns, em 1861, é um tratado sobre mediunidade. O Evangelho, toda a moral do Cristo com as devidas explicações, o céu e o inferno, as penas futuras, a Gênese, 1868, o céu e o inferno é de 1865, a Gênese, a formação da terra, os milagres e as predições. Kardec também funda, em 1858, a Revista Espírita e também a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Kardec desencarnou em 1869, aos 65 anos. Viveu pouco, mas cumpriu a sua tarefa. Em 1862, há o famoso Auto de Fé de Barcelona, onde então o seu amigo Maurice Lachatre pede que ele envie alguns livros, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, 300 exemplares de cada um. Lá chegando, o bispo queima os livros em praça pública, dizendo que esses livros iriam perverter a moral e a religião de outros países. Mas este ato, lembram-se de Jean Rus, quando eu falei no começo da narrativa, que ele também teve os livros queimados? Acontece de novo, só que agora o espírito com a vestimenta de Allan Kardec. O efeito foi ao contrário, o espiritismo despertou um interesse enorme, a venda dos livros aumentaram de uma forma significativa. Então, ao desencarnar aos 65 anos, Kardec deixou para todos nós as suas obras de valor eterno, constituem o maior patrimônio da humanidade. O Espiritismo, o Consolador prometido, conforme dissera Jesus, verdadeiro caminho para a redenção de todos aqueles que vivem neste planeta. Então, nós todos deveremos ser reverentes e dizer muito obrigado, Allan Kardec, pela sua obra, muito obrigado pelo seu legado, e é em função de você, Allan Kardec, que todos nós estamos reunidos aqui nesta noite no Paz e Amor. Muito obrigado pela atenção, que Jesus possa abençoar a todos. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agradecendo ao nosso querido Gilson por tudo que ele nos trouxe sobre Kardec, e que ele possa levar as nossas melhores energias de amor para com ele, sua esposa e seus familiares. Gratidão, Gilson. Vamos fechando agora os nossos olhos e vamos passando para a segunda parte do nosso trabalho. Unidos em um só pensamento, um só coração. Vamos saindo em uma caravana fraterna, juntamente com Jesus e todos os seus prepostos. E vamos passando por canto e recanto do nosso planeta azul, esse planeta que nos acolhe. Vamos emanando energias de paz, de cura, de amor, saúde, equilíbrio, para todos os cantos e recantos do nosso planeta Terra, para todos os continentes,
para todos os países. Vamos pedindo por todos os governantes destas nações, que eles possam ter responsabilidade, serenidade, honestidade para com o seu país, para com sua população. Vamos pedindo por todos aqueles que neste momento estejam num leito de dor, não importa o local, se é em hospitais, asilos, no próprio lar, que essas pessoas possam receber nossas energias de amor, de cura, de fé e esperança. Vamos pedindo por todos aqueles que neste momento estão em situação de rua, que mãos amigas possam levar a estas pessoas um prato com comida, um copo com água limpa, agasalhos, uma palavra de consolo, de esperança, por dias melhores. Vamos pedindo por todos aqueles que neste momento estão nas viciações, não importa se seja do álcool, das drogas, dos jogos, que essas pessoas possam dizer a elas mesmas: chega, basta, nunca mais quero ficar nessa situação. Que pessoas possam acolhê-las para tratamentos, dar apoio aos familiares. Vamos pedindo pela nossa casa de paz e amor, esse belo recanto que nos acolhe, nos ampara, que Ele continue fazendo esse trabalho maravilhoso de acolhimento, esse trabalho doutrinário. Vamos pedindo pela nossa casa de Guaianazes, o Caspage, que aquela casa continue fazendo o trabalho social para aquelas pessoas daquela região que tanto necessitam, juntamente com o trabalho doutrinário que está sendo feito. Vamos pedindo pela nossa comunidade terapêutica, lá em Ferraz de Vasconcelos, o CREPAD. Vamos pedindo por aqueles meninos que lá estão, tenham perseverança no tratamento. Vamos pedindo por todos aqueles que lá estão coordenando aquela casa, pedindo pela sua diretoria e pedindo especialmente pelo nosso coordenador Mauro, que ele possa ter bastante saúde, fé e esperança. Vamos pedindo pelas nossas urnas dos encarnados, pelos nomes que trouxemos, pelas urnas dos desencarnados, que vibrações de luz, de paz, de amor, de esperança sejam levados a todos os nomes que estão nestas urnas. E aonde nosso coração não chegou, nosso pensamento não alcançou, e neste momento tem alguém necessitando de vibrações, que essas energias benéficas sejam levadas a todas essas pessoas. E assim, depois de doarmos, estamos preparados para receber o passe. O médium que se preparou para este momento irá auxiliar a espiritualidade amiga. Continuemos com os olhos fechados, pois o médium não irá lhe tocar fisicamente. Uma luz branca desce do alto e adentra ao nosso centro de força coronário, no topo da nossa cabeça. Essa luz vai fazendo uma religação com o mais alto, com Deus, com o nosso mentor. Essa luz desce
chega ao nosso centro de força frontal, na altura da nossa testa. E lá, todos os nossos pensamentos deletérios estão sendo eliminados. E vamos ter cada vez mais pensamentos bons, pensamentos belos. Essa luz desce mais um pouco. Chega ao nosso centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta. Que cada vez mais possamos utilizar o nosso órgão da fala para proferir palavras de amor, de união, de esperança. Essa luz desce mais um pouco, chega ao nosso centro de força cardíaco, na altura do nosso coração. E lá, todos os nossas emoções, sentimentos, contrário à lei do amor, são retirados. E são colocados cada vez mais amor, amor e amor. Essa luz desce mais um pouco, chega ao nosso centro de força gástrico, na altura do nosso abdômen. E lá todos os órgãos do sistema digestivo são asepsiados, são reequilibrados. Essa luz desce mais um pouquinho e chega ao nosso centro de força esplênico, na altura do nosso baço. E lá todo o nosso sistema imunológico, hematológico, é feita uma limpeza profunda, nos trazendo mais saúde. Essa luz desce mais um pouco, passa pelas nossas pernas, pela planta dos nossos pés, sobe pela parte traseira das nossas pernas e chega ao nosso centro de força básico, na altura da nossa coluna vertebral. E lá, vértebra a vértebra, são realinhadas, para que nós possamos ficar cada vez mais eretos, com altivez, fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. E assim, agradecidos que estamos por todas essas benesses do passe que aqui tivemos, vamos pedindo para a nossa querida Marcinha fazer a prece, a vibração das águas e a prece final. E aliado a essa terapia dos passes, nós vamos partindo para a fluidificação das nossas águas. Vamos mentalizando os grandes rios, as cachoeiras, as grandes matas. Que esses mananciais da natureza possam ser retirados, fluidos revitalizantes, revigorantes, pelos cientistas da espiritualidade, que vão assim compor um medicamento curador, um elixir de amor. Que este medicamento seja depositado na nossa água, a nossa garrafinha de água, o copo de água da nossa cabeceira, a água que ingerimos, porque ela vai absorver esses fluidos tão salutares que beneficiarão, tratarão da nossa saúde de uma maneira integral, corpo físico, espírito, as nossas doenças emocionais, psíquicas. E que esse tratamento seja sempre aliado ao Evangelho do nosso lar, tão importante aquela reunião dentro da nossa casa, do nosso templo de amor. Que também seja esse tratamento potencializado pela nossa fé. Mas não vamos dispensar de forma alguma o tratamento prescrito pelos médicos. Vamos seguir tudo sempre com muita disciplina. E assim que nos sentimos reabastecidos, reenergizados até um próximo encontro, envolvidos na gratidão. Gratidão a Deus pela vida que pulsa nesse momento em nós. Gratidão ao Mestre Jesus por seu Evangelho e luz, por iluminar os nossos caminhos,
o seu amor tocar os nossos corações, porque Ele disse: Pai, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus. Um bom retorno aos seus lares, uma semana de muita paz, porque a paz de Jesus e seu amor estará presente entre nós. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado.